Amados irmãos, apresento a vocês a coleção Série 1 do Caminho das Palestras de Neville Goddard. São 30 e-books totalmente revisados e de brinde receba o e-book A Lei e a Promessa. Estamos com valor promocional por tempo limitado. Adquira agora essas obras maravilhosas. Todo o material apresentado é o que devemos ter juntamente com a nossa Bíblia cristã. O link está na descrição desse vídeo. Segredos da Imaginação. Palestra realizada em 21 de junho de 1971. Neville Goddard. Eu pensei que esta última semana deveria ser tanto prática quanto idealista. Então, vamos começar pelo lado prático. Ele disse: não pense que vim abolir a lei e os profetas. Eu vim não para abolir a lei e os profetas, mas para cumpri-los. Mateus 5, versículo 17. Agora, aquele falando está agora presente dentro de você. Quando ele acordar, você ouvirá essas palavras. Você vai encontrá-los para ser suas palavras. Aquele é a sua própria imaginação humana maravilhosa. Aquele é Deus. A imaginação é a base de tudo o que é. O que agora é provado ser verdade, no que nos diz respeito, já foi apenas imaginado. Pense em algo no mundo que agora é real para você e que não foi imaginado pela primeira vez. Então, o segredo da imaginação é o segredo de Deus. O segredo da imaginação é o maior de todos os problemas, para a solução de que todos devem aspirar. Porque o supremo poder, a suprema sabedoria, o supremo deleite está na solução longínqua deste mistério. Douglas Fawcett. Posso familiarizá-lo com isso e depois deixar você a sua escolha ao seu risco. Porque tudo no mundo é criado por esse poder. Ele disse: eu mato e faço vivo, eu ferirei e curarei. E não há quem possa livrar da minha mão. Deuteronômio 32, versículo 39. Eu crio a luz e faço a escuridão. Eu crio e faço bem. Isaías 45, versículo 7. Eu, sim, eu sou ele, e não há quem possa livrar da minha mão. Deuteronômio 32, versículo 39. Essa é a sua própria imaginação humana maravilhosa. Bem, existem segredos para esse poder, e você e eu podemos experimentar. Nós tentamos descobrir o segredo. Quando descobrimos o segredo da imaginação, estamos descobrindo o segredo de Deus. Então, Deus e imaginação, a imaginação humana são termos sinônimos. Eles são intercambiáveis. Então, quando lemos que, se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que obtivemos aquilo que pedimos a Ele. 1 João 5, versículo 15. Se sabemos que Ele nos ouve em qualquer coisa que pergunte, sem restrição. Agora, você pode se sentar e conversar com o que você pensa ser outro que você mesmo. Mas, porque há bilhões de nós no mundo e há apenas um Deus neste fabuloso universo, você pode se perguntar se Ele o ouve. Mas você não tem nenhuma dúvida em sua mente se você identificar Deus com a sua própria imaginação humana maravilhosa, que Ele ouve você. Mas você não tem nenhuma dúvida em sua mente se você identificar Deus com a sua própria imaginação humana maravilhosa, que Ele ouve você. Você acredita que a sua maravilhosa imaginação humana é Deus? Então, quando você se senta, como nos disse no 4º Salmo,
Comunicai com o teu coração nas vossas camas e fique em silêncio. Salmo 4, versículo 4. Ele ouve você se você comungar com o eu, porque você acredita que a comunhão com o eu era a comunhão com Deus. Você pode agora assumir que você é quem você gostaria de ser? Você pode supor que aquele que você ama é como você gostaria dele ou gostaria dele ser? E você pode realmente acreditar que você é respondido? Eu não espero que esta noite, depois de uma certa concepção, a criança nasça amanhã. A visão tem hora própria. Amadurece, floresce. Se for longo, então espere, pois é certo e não será tarde. Abacuque 2, versículo 3. Uma criancinha leva 9 meses, um cordeiro de 5 meses, um frango de 21 dias, o elefante, então, eles me dizem 1 ano ou mais, um cavalo 1 ano de qualquer maneira. Assim, toda concepção tem sua própria hora designada, amadurece e floresce. Se lhe parece longo, espere, é certo, não tardará em relação à sua própria natureza. Então, posso agora comungar e esperar que minha comunhão com o eu seja comunhão com Deus? Posso ousar assumir que sou exatamente o que quero ser? Posso ousar supor que estou onde quero estar, mesmo que no momento em que minha razão nega isso, meus sentidos negam isso? Será que vai dar certo? Bem, isso não custa nada. Tente. Não custa 1 centavo para experimentá-lo. Como te foi dito, venha, compre vinho, compre leite, sem dinheiro, sem preço. Isaías 55, versículo 1. E pegue. Não lhe custa 1 centavo para ousar assumir que você está onde gostaria de estar, embora no momento a razão negue que você é. Agora, estou lhe contando o que sei por experiência. Quando eu não tinha 1 centavo e desejava uma viagem que me custasse mais de $1000, ousei supor que estava onde gostaria de estar e vi o mundo a partir dessa suposição. Em vez de pensar nisso, pensei nisso. Então, pensei em onde estava fisicamente e vi esse lugar em minha imaginação a 3.000 milhas a noroeste de mim. E eu dormi nessa suposição. E então, de uma maneira que eu não inventei conscientemente, eu não tinha como saber como isso funcionaria, mas de um jeito que eu não sabia, desdobrava. E essa suposição endurecia em fatos. Por força disso, tentei de novo e de novo. E quando deu certo, comecei a ensiná-lo. Comecei a contar aos outros que a imaginação deles é a causa dos fenômenos da vida. Isso foi muito antes de eu perceber a promessa, como chamamos nas Escrituras. Esta foi apenas a lei. Então nos dizem: bem-aventurado o homem que se deleita no Senhor. Em tudo que ele faz, prospera. Salmos 1, versículo 1 a 3. Ele não disse se era bom para você. Ele deixou isso inteiramente ao seu critério para tomar a decisão. Você pode escolher algo que pode ser horrível no tempo. Você escolhe sem contemplar as consequências. Mas ele diz que seu ato imaginário é um fato. Agora, quando ele desperta dentro de você, ele reinterpreta a lei. Ele não pode mudar a lei. Ele interpreta a lei. Em vez de respeitar as tradições externas de nossos pais, ele nos diz o que a lei realmente é quando ele desperta dentro de nós. Você já ouviu falar no velho: você não deve cometer adultério. Mas eu digo a você, qualquer um que olha com desejo para uma mulher já cometeu o ato em seu coração com ela. Mateus 5, versículo 27 e 28. Ele nos diz que a restrição desse impulso não é suficiente. O ato foi cometido no momento do ato imaginário.
Eu posso contemplar as consequências e ter medo. Minha reputação estaria em jogo se me pegassem. Mas naquele exato momento do ato imaginal, esse era o fato. É assim que ele interpreta a lei. Bem, agora ninguém pode impedi-lo de imaginar. Ninguém pode impedi-lo de imaginar que você está seguro, mas pode dizer que não tenho ninguém neste mundo para quem eu possa me transformar, que me deixe um centavo e não tenho dinheiro. Eu estou além da idade em que eles me empregariam. E você poderia se dar 1000 razões por que não poderia ser. Ele não está pedindo por nenhum motivo. Você pode imaginar? Bem, quem pode te impedir de imaginar? Isso é tudo o que diz respeito ao homem desperto dentro de você. Posso ousar imaginar que sou o que eu quero ser? Bem, eu posso. Eu fiz isso inumeráveis vezes. Eu fiz isso com sucesso para muitos que eu amo muito e muitos que eu não sei. Eu também falhei com frequência, mas o fracasso está em mim, não está na lei. Imaginação mais fé é o material do qual fazemos o mundo. Somos informados que todas as coisas foram feitas dessa maneira. Eles chamam uma coisa que não é vista como se fosse vista, e o invisível se torna visível. Romanos 4, versículo 17. E quando eu vou a Ele, devo acreditar que Ele existe, e que Ele recompensa aqueles que creem nele. Eu preciso ter fé no ato imaginário. Se hoje à noite eu puder ficar aqui em pé e simplesmente, silenciosamente imaginar um estado e realmente acreditar que estou em comunhão com Deus quando fiz isso e que meu ato imaginário é o ato de Deus, não é algo diferente de Deus e não se preocupe com o resultado, os resultados me seguirão, pois esse ato imaginário foi causal no momento em que o fiz, o efeito quando aparece. Eu posso tentar traçar o efeito para alguma causa física e dar todo o crédito a uma causa física. Eu lhe digo, todo efeito físico tem uma causa imaginal e não uma causa física. Uma causa física só parece, é uma ilusão de nossa memória desbotada. Não nos lembramos de quando a imaginamos. Nesta audiência esta noite, e ele pode nem lembrar quando o fez, é meu dentista. Eu fui a ele em grande necessidade de muito trabalho, mas eu tive odontologia em todo o país e em Londres e Barbados, mas tudo foi horrível. Eu estava sempre em movimento, eu estava no teatro. Chegando na cidade por uma semana, o que eles poderiam fazer quando eu precisasse desse trabalho? Eles me deram um tapinha, então eu conheci ele. Ele me deu um trabalho completo porque eu estava aqui, vivendo aqui então. Quando um dia um dente cedeu, que era um dente âncora, ele me disse inocentemente, lembrando-se ou não. Quando vi sua boca e fiz isso, disse a mim mesmo, esse dente durará 13 anos. Foram 13 anos. Se ele tivesse dito apenas 25, mas não achava que eu viveria tanto tempo. Então, 13 anos, veio aquele dente âncora e, portanto, uma completa reestruturação de toda a minha boca. Ele colocou em movimento. Se ele se lembra ou não, ele disse, isso vai durar 13 anos. Ele não me disse, ele não tem que me dizer, esse foi o seu ato imaginário. Eu era apenas a vítima de seu poder criativo. Agora estou lhe dizendo, não tome nada de leve. Você está criando manhã, tarde e noite. Seus atos imaginários são atos de Deus, porque sua imaginação é Deus, e não há outro Deus. Deus, na verdade, se tornou como somos, tornou-se homem. Aquele homem pode se tornar Deus. Blake. E ele estabeleceu dentro de si mesmo, no homem, uma série de eventos que ele irá agora revelar dentro do homem, o qual, aquele a quem ele se desdobra, conhecerá a ele, é Deus. Ele chama isso de dar glória ao homem.
Eu não darei a minha glória a outro, disse ele. Eu tentei você na fornalha de aflição. Pelo meu próprio bem faço isso, por mim mesmo, pois, como meu nome deverá ser profanado, a minha glória não darei a outro. Isaías 48, versículo 11. A glória de Deus é Deus, como nos foi dito no capítulo 33 do livro de Êxodo. Eu farei a minha glória passar diante de você. Êxodo 33, versículo 19. E eu vou cobrir você até que eu tenha passado. Êxodo 33, versículo 22. Então, minha glória é igualada ao eu de Deus, porque o nome dele é Eu Sou. Ele não pode dar sua glória, que é ele mesmo, para outro. Então, ao se tornar homem, ele coloca o homem nas fornalhas. Mas leia a história cuidadosamente. Ele tomou sobre si todas as minhas enfermidades e suportou minhas doenças. Quem mais sofre? Uma parafrase de Milton, de William Blake. Todo efeito natural tem uma causa espiritual e não natural, pois uma causa natural só aparece, é uma ilusão da memória vegetal que perece. Eu direi, mas eu sofro. Bem, isso é Deus. Mas estou sentindo isso. Ele não é. Isso não é. Ele, seu nome é Eu Sou. Então, sinto a dor, sinto a enfermidade. Eu sinto as doenças. Isso é Deus. Então, o tolo diz em seu coração, não há Deus nem Filho de Deus que tu, ó imaginação humana, seja tudo uma ilusão. Mas eu te conheço, ó Senhor, quando levantares os meus olhos cansados, mesmo nesta masmorra e nesse moinho de ferro, tu também sofres comigo, embora eu não te contemple. William Blake, Jerusalém. Não vejo a imaginação ao contemplar um objeto no espaço. Eu sou a realidade que é chamada imaginação, mas não posso realmente vê-lo como um objeto no espaço. Eu vejo os resultados da minha imaginação, mas não o ser imaginado, porque Deus é invisível. Então a voz respondeu, não temais, eu estou contigo sempre. Eu posso ficar longe de imaginar? Se eu adormeço agora e começo a sonhar, o que está sonhando, mas imaginando? Quando acordo, ele ainda está comigo e eu ainda estou imaginando. Eu estou contigo sempre. Só acredite em mim que tenho o poder de ressuscitar da morte o teu irmão que dorme em Albion. Blake, Jerusalém. Isso vem para a promessa que ele fez a todos nós. Sua promessa é dar-se a nós, como se não houvesse outros no mundo. Só você, porque ao se entregar a você, não há outro. Todo o vasto mundo é você mesmo empurrado para fora, e você o manipula pelos seus atos imaginários, tudo no mundo. Agora, o primeiro ato começa com a ressurreição. Não está fora de você, apesar do que você aprendeu. O dia chegará, você se elevará dentro de você, e esse é o único Deus que foi ressuscitado, que será ressuscitado. Não é outro, é você. E quando você se levanta, não há ninguém do lado de fora, é tudo de você, e você está subindo no único túmulo no mundo onde Deus já foi enterrado, e esse é o seu próprio crânio. Deus está enterrado no crânio humano e é aí que ele se levanta. E quando ele ressuscita, conforme predito por suas próprias palavras nas Escrituras, ele nasce. A ressurreição começa o ato. Naquela mesma noite, você sai do túmulo, que é o seu crânio, e você é nascido de cima, não do ventre da mulher em que a roupa nasceu. Você é nascido de cima, nascido de Deus. Nascidos não de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1, versículo 13. Em outras palavras, você é o próprio Criador. Deus gera a si mesmo. Como nos foi dito a Epístola aos Hebreus,
Ele está trazendo muitos filhos à glória. Hebreus 2, versículo 10. Mas os filhos estão contados. Todos nascidos de mulher é aquele filho de Deus, como nos diz no capítulo 32 de Deuteronômio. Ele estabeleceu os limites aos povos da terra, segundo o número dos filhos de Deus. Deuteronômio 32, versículo 8. Mas você dirá: mas veja, há 3 bilhões no mundo. Então, o que é isso? Eu os tornarei mais numerosos do que as estrelas, mais numerosos do que as areias da praia. Hebreus 11, versículo 12. Bem, conte-os. Você não pode contar as estrelas. Estimamos que sejam trilhões e trilhões. Estes são os filhos de Deus trazendo cada um que ele escolhe. Ele não trouxe todos juntos, ele trouxe um certo número. E aquele certo número ele chama de segundo filho. O segundo filho é representado por este fabuloso número. O primeiro filho ainda está esperando para sair. Ele reclama porque o segundo filho ficou furioso. Foi Amuque e usou seu poder imprudentemente. Então ele caiu em si e retornou ao seu pai. E o pai o abraçou e deu a ele a autoridade de si mesmo. Deu-lhe o anel, o manto, o bezerro cevado, tudo para aquele que saiu e voltou para o pai, pois seu dom é o presente de si mesmo para você que saiu. Eu escolhi você em mim antes da fundação do mundo. Efésios 1, versículo 4. Deixe o primeiro filho reclamar. Ele vai reclamar e reclamar. Eu te servi e você não me deu nada, nem mesmo uma criança. Ele disse: meu filho, tudo o que eu tenho é seu. Mas o presente mais fabuloso do mundo, ou posse no mundo, não tem sentido a menos que haja conhecimento e disposição para usá-lo. Saindo como nós, nos tornamos conscientes de nossa posse. Então podemos usá-la. A menos que saíssemos para o mundo e abusássemos dele como fizemos, não poderíamos nos dar conta desse poder que é o nosso próprio poder criativo, nossa imaginação. Eu vi isso claramente uma noite. Aqui estou neste fabuloso campo de girassóis, enormes girassóis lindos. Cada girassol era uma cara, o rosto humano. Mas eles estavam todos ancorados na terra, e eu andei para cima e para baixo entre os girassóis. Eles se moviam como uma orquestra se move. Todos eles se moviam em uníssono. Se alguém sorria, todos sorriam. Se alguém não sorrisse, ninguém sorria. Eles simplesmente seguiam como uma orquestra. Se alguém se inclinasse, todos se curvavam. E todos fizeram o que o todo fez. Eles automaticamente fizeram isso. E eu senti, embora estivesse sozinho, eu poderia andar para cima e para baixo. Eles estavam ancorados. Eles não podiam fazer isso. Senti que estava mais livre, limitado como estava, do que todos juntos, bonitos como eram esses girassóis. Eram rostos humanos, mas não tinham saído. Eu já fui parte desse jardim infinito. Não tenho consciência do que possuo. E meu pai me escolheu nele, antes da fundação do mundo. E saí para passar pelo inferno neste mundo, para que eu me desse conta de que todos os teus são meus. Tomei consciência de que tudo o que é de Deus pertencia a mim. Tive que passar pelos fornos da aflição. E tendo passado pelas fornalhas, então ele desperta dentro de mim. E ele me diz como eu vou saber que ele despertou em mim. Ele montou no começo o resultado das experiências da humanidade, e esse resultado é um filho. E o filho é chamado Davi. E quando o encontrar, saberei que ele é meu filho, e conhecerei o Salmo 89. Encontrei Davi. Ele clamou a mim: Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Bem, eu o encontrei e ele gritou essas palavras para mim, e eu sabia exatamente quem ele era.
e eu soube então quem eu sou. Até então eu não sabia que eu era um com Deus. Ele é o Filho de Deus, único Filho de Deus. Agora ele é meu filho. Eu lhe digo, você vai encontrá-lo, e ele será seu filho, porque ele é meu filho. Você e eu somos um. Como ele pode ser seu filho, e eu sei que ele é meu filho, e você e eu não seremos um só pai? Assim nos é dito: há apenas um corpo, um espírito, um só Senhor, um Deus e Pai de todos. Assim, no final não haverá grego e judeu, escravos e livres, homens e mulheres, mas apenas todos um em Deus. E você será esse Deus. Então, esta é a promessa que ele fez. Agora, quando eu leio a Bíblia, eu pego todas as partes relacionadas da promessa e as coloco todas juntas, pois todas essas coisas juntas encontrarão seu cumprimento em você. Todas as suas promessas encontram o seu sim nele, como você leu em 2 Coríntios. Todas as promessas de Deus encontram o seu sim, seu cumprimento nele. 2 Coríntios 1, versículo 20. Portanto, há 39 livros, juntos formam um livro, mas o contexto que significa o significado disso, você encontrará espalhado sobre o 39. Ele puxa isto, daquele, do outro, escrito ao longo dos séculos, e puxa-o em um padrão, pois Cristo é o homem padrão. Esse padrão está enterrado no homem. É o único Cristo no mundo. Quando o padrão se desdobra no homem, ele se desdobra no homem como o homem em quem se desdobra. E então, ele sabe quem ele é. E ele não tem dúvidas em sua mente sobre quem ele é. Ele é o Senhor falado nas Escrituras. E esse Senhor é Deus Pai. E a coisa toda se desdobra dentro dele. Mas ele não elimina a lei que ele deu. Ele explica a lei como a lei psicológica e não lei física. Mas se eu demorar muito depois de alguém naquele exato momento, o ato foi cometido. Eu o declaro corajosamente, como meu dentista afirmou com ousadia. Foi cometido. Então, eu fui cegamente aproveitar tudo o que ele fez. Foi perfeito. E de repente vem uma pequena coisa sangrenta, que ninguém poderia parar. Sai o dente. Ele colocou em movimento o dia em que ele disse para si mesmo, não para mim, vai durar 13 anos. Eu verifiquei, foram 13 anos. Então, Blake disse em sua maravilhosa Jerusalém: o que eu disse, o que eu fiz, palavras humanas poderosas, porque a palavra do homem é a palavra de Deus. E a palavra não voltará a mim vazia, mas terá de realizar o que eu proponho e prosperar naquilo para que a enviei. Isaías 55, versículo 11. Mas o homem esquece sua palavra, então surge e ele procura causas físicas para isso. Agora ele vai começar a procurar. Você sabe o quê? Bem, seu sistema está esgotado. Você está com febre? Você tem fulano? E você faz 1000 perguntas. Você tem fulano? Você disse, não. Ninguém pensa naquele momento em que a palavra saiu. Bem, a palavra avança e não pode retornar a nós nula. Ela deve realizar aquilo que propomos e prosperamos na coisa para a qual eu a enviei. Eu posso ver meu pai agora em 1919. Havia 10 de nós, 9 meninos e uma menina. Ele era um vendedor de navios. Ele tinha uma mercearia, uma loja de bebidas e uma loja de carnes, uma pequena mercearia regular. E ele fornecia navios. E os navios traziam os meninos de volta da Primeira Guerra Mundial e contavam-lhe todo tipo de histórias. No jantar, ele dizia à minha mãe: teremos outra guerra em 20 anos. Em 20 anos haverá outra guerra, é a Alemanha, mas desta vez será a Alemanha e o Japão. Ele não mencionou a Itália, mas será a Alemanha e o Japão. Nós então teremos a América como nosso aliado. A França será nossa aliada.
A mãe disse: José, temos 9 filhos. Em 20 anos todos eles serão elegíveis para a guerra. Nós éramos todos crianças em 1919. Eu tinha 14 anos de idade. Em 1939, no dia 1º de setembro, a guerra estourou. Exatamente 20 anos. O que meu pai sabia de alguma profecia a respeito disso? Ele estava apenas repetindo o que ouvira dos capitães, dos administradores e dos diretores enquanto negociava com eles. Mas foram suas palavras. Ele disse isso com convicção, porque acreditava que esses homens sabiam do que estavam falando. E nossas manchetes, dia após dia, eles estão colocando a imagem em movimento para a confusão de amanhã. Os homens recebem enormes salários para escrever manchetes assustadoras. Tudo bem, então ele escreve uma manchete assustadora, pensando: só vende os jornais, não vai machucar ninguém, mas nós vamos cumpri-los. Nós cumprimos todas as nossas palavras, porque Deus e o homem são um. O homem é toda a imaginação, e Deus é homem e existe em nós e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação, e esse é o próprio Deus. Blake. E a palavra de Deus é a palavra do homem, e não pode retornar a ele vazia. Então, imaginação mais fé. Essas são as mesmas coisas das quais nós moldamos nosso mundo. Então, posso hoje à noite estar sozinha e comungar com meu ser e ter certeza de que ele me ouviu? Eu sei que eu me ouvi. Bem, esse é Deus. Se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que obtivemos. Nós obtivemos aquilo que pedimos a ele. Leia-o na Epístola de João, a primeira epístola, o 5º capítulo e o 15º verso. Nós obtivemos isso. Bem, deve demorar um pequeno intervalo. Pode vir esta noite, dependendo da semente que você plantou. Uma semente crescerá durante a noite, outras sementes demorarão um pouco mais, mas cada uma tem sua própria hora marcada. Não há nada de errado em seus nobres sonhos neste mundo. Você quer ser rico? O que está errado com isso? Você quer ser qualquer coisa? O que há de errado com isso? Tudo é possível. Um amigo meu me ligou na semana passada. Ele agora é nomeado agente de compras da cabeça da cidade de Culver. Por lei, ele não é qualificado. Ele não tem formação educacional. A lei exige que você tenha um diploma universitário. Ele não tem nada fora do ensino médio. Eles reorganizaram para nomear o agente de compras da cabeça de Culver. Por quê? Ele veio aqui, ele e seu irmão. Eu enterrei o irmão alguns anos atrás. Ele conseguiu esse emprego, não sonhando nem por um momento que pudesse transcendê-lo. Eu disse: não por um momento entretenha esse pensamento. O trabalho é seu, se você quiser. Não empurre o outro para fora. Ele pode ir mais alto. Você quer ser o agente de compras de toda a cidade de Culver? Você é o agente de compras. Durma assim como se fosse verdade e não machuque ninguém. Na semana passada, eles reorganizaram a lei e ele foi nomeado agente de compras para entrar em vigor em julho. Agora tudo foi reorganizado. Tudo será reorganizado para você. Um amigo meu me disse aqui que você não tem permissão para falar em qualquer universidade estadual, a menos que você tenha um diploma universitário. Bem, ele confessou que não tinha um, mas foi convidado por um professor da UCLA para fazer sua aula. Eu acho que havia 3 ou 4 classes no uso da imaginação na publicidade. Então, aqui ele entrou sem o diploma. E ele recebeu toda a liberdade que o professor desfrutava, em vez do professor que foi para as 3 ou 4 palestras. Então, eles suspenderam as regras. Eles podem suspender todas as regras. Eles não deveriam fazer isso. Ignore isto, ignore tudo. Meu amigo costumava me dizer: você não pode fumar aqui. Olha, não fumar.
E ele era um rapaz muito maravilhoso. Ele disse: eles não disseram isso de forma positiva. E assim ele iria direto através do portão para o avião. E eu diria: Morte, você não pode fumar aqui. Você não deveria fumar. Não disse positivamente, e aqui está Morte, passando direto para o cigarro. Ninguém o parou. E eu não estou dizendo que você deveria fazer isso. Ele não fez isso para se gabar. Ele simplesmente acreditava em si mesmo. Ele não machucaria ninguém. Agora, você não precisa machucar ninguém. Eu lhe digo, sua própria imaginação humana maravilhosa é imortal. Esse é o homem em você que não pode morrer. Eu os encontro, aqueles que são chamados mortos. E eu lhes digo, eles não estão mortos. Nada morre. Tudo é restaurado. Mas o dia chegará. Você irá além da restauração e ressuscitará. E quem está ressuscitando? Deus. E Deus em você desperta e você é Deus. Porque Deus é o pai de Davi. É assim que você sabe que é Deus. Vou contar sobre o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Salmo 2, versículo 7. Essas são as palavras de Davi. O que vai acontecer com você? Então você saberá que é Deus. Você não tem outro meio de saber que você é Deus, a menos que o único Filho de Deus o chame de Pai. Pois ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai exceto o Filho, e qualquer um quem o Filho escolhe para revelá-lo. Lucas 10, versículo 22. Então ninguém viu a Deus, mas o único Filho que está no seio o fez conhecer. João 1, versículo 18. Ele sai de você e te chama de Pai. E então você sabe quem você é. Eu estou dizendo a vocês, todos vocês, porque você e eu fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo. Efésios 1, versículo 4. Escolhidos com o propósito de receber o dom de Deus, que é a sua glória, pois ele me dá a si mesmo, e dando-me a si mesmo, se é pai, me dá um filho. Você não pode me dar em parte, dê para mim na totalidade. Então, se você é pai, então, onde está o seu filho? Seu filho deve ser meu filho e me dá seu filho. Então, ele nos amou de tal maneira que deu o seu filho unigênito. João 3, versículo 16. A quem? Para você, para mim, para todo filho nascido de mulher. Então, todos nós nos tornaremos plenamente conscientes de que somos Deus. E ainda assim, eu te conhecerei como Jim, eu te conhecerei como Gem, mas também saberei que você é Deus. Eu te conheço como Sol, e sei que você é Deus. Eu te conheço como Bil, e sei que você é Deus. Eu conheço todos vocês e os inumeráveis bilhões que não me são conhecidos aqui. Naquele dia os conhecerei, e ainda conheço todos como Deus, pois não há nada além de Deus. Quando a cortina cai no ato final, somos todos Deus. Nós somos então a glória de Deus. Então, vamos terminar o trabalho. Ele disse: Eu terminei o trabalho que me destes para fazer. Agora, glorifica-me tu com o teu próprio eu, com a glória que tive com ti antes que o mundo existisse. João 17, versículo 4 e 5. Ele está voltando agora. A memória retorna e todo homem se torna Deus. Mas agora, não deixe de aplicar a lei. Bem-aventurado o homem que se deleita na lei do Senhor. Em tudo o que ele faz, prospera. Salmo 1, versículo 1, 2 e 3. Você nomeia e pode ser. Você acabou de nomear. E se você ousar assumir que você é e ver o mundo a partir dessa suposição, em vez de pensar nisso, você vai cristalizá-lo. Você realmente se manifestará neste mundo. Essa é a definição de imaginação. Eu vou junto com isso até certo ponto, até um ponto em que as coisas presentes são percebidas pelos sentidos e chamadas reais.
As coisas ausentes são chamadas de imaginação, mas sendo o homem toda imaginação, o homem deve estar onde quer que esteja na imaginação. Então, eu não preciso estar ancorado onde meus sentidos ditam. Eu posso ficar aqui e assumir que estou em outro lugar. E então, se eu assumir que estou em outro lugar, deixe-me ancorar lá e ver o mundo a partir dele. Se eu visse o mundo a partir disso, eu veria esse lugar como eu o veria se estivesse fisicamente lá. Não consigo ver ao meu redor ou embaixo de mim, pois não me movi na imaginação. Portanto, se eu me movo em imaginação, então devo pensar onde eu estava fisicamente e vê-lo em outro lugar. Eu não posso ver onde estou na imaginação e movido por todo o movimento. Bem, posso dizer a mim mesmo que me mudei por um quadro de referência. Se eu me mudei em relação a esta sala, deixe-me olhar e ver. Onde estou agora? Eu devo ter me movido, pois o movimento pode ser detectado apenas por uma mudança de posição em relação a outro objeto. Onde está o objeto? Eu suponho que eu sou agora e eu nomeio isso. Se eu estivesse em outro lugar, deixe-me pensar neste quarto. Bem, eu não posso ver como vejo agora. Se eu vejo como vejo agora, então não me mexi. Eu só posso me mover se eu ver de forma diferente. Bem, agora se eu me movo e agora estou em pé em minha casa, sentado na minha cadeira na sala de estar, deixe-me pensar neste clube. Devo ver tudo em Catalina e me sentir em casa no Carol Street. E depois pensar no clube. E não pode estar aqui. Deve estar muito abaixo de Catalina. Então eu me mudei. Para o homem ser toda a imaginação, ele deve estar onde quer que esteja na imaginação. Se eu praticar isso, fica mais fácil e mais fácil. Acabei de ler uma história de um amigo muito querido que costumava vir até mim, não para as minhas reuniões, mas eu diria que uma vez por mês ele chega em casa para um encontro pessoal em Nova York. Ela foi morta na semana passada em um carro dirigido por seu marido. E agora posso ver essa senhora perfeitamente amável e graciosa. Ela tinha uma casa em Long Island e ela tinha seu apartamento em Nova York. Seu nome é possivelmente um dos nomes mais importantes da América. O nome é Roosevelt. Ela era do ramo de Ted Roosevelt. Seu nome era Grace. Seu marido era Archibald. Ted era governador de Nova York. Ele foi vice-presidente do nosso país. Ele era presidente do nosso país, um líder maravilhoso e muito poderoso. Ele não deixou, como tantos presidentes deixam, uma fortuna. Ele não foi lá para fazer uma fortuna. Ele foi lá para liderar o país. E ele disse: eu não considero a opinião pública. Eu faço o que acho que é melhor para o nosso país. Eu os alimento o que eles deveriam saber. Eu os alimento o que eu acho que é melhor para o nosso país. Mas ele não foi lá para fazer fortuna pessoal. E saiu sem fortuna pessoal. Então, ela, apesar do nome dela, não teve fortuna pessoal. Ela tinha uma casa em Long Island e um lindo apartamento lindamente decorado de coisas que o sogro lhe dera. Se ela não alugasse seu apartamento em Nova York para o verão, ela não poderia abrir sua casa em Long Island. Ela não podia pagar. Sendo uma bela casa em uma área muito maravilhosa e moderna da cidade de Nova York, ela sempre recebeu um preço maravilhoso pago antecipadamente pelos 3 ou 4 meses. Então chegou o final de uma temporada onde eles não estão procurando por nenhuma casa, e ela veio me ver. Ela disse: Neville, estou desesperada. A menos que eu alugue o local na cidade de Nova York, não podemos abrir nossa casa em Long Island. Eu disse: tudo bem, é alugada e você mora em Long Island. Mas ela disse: Neville, eu não posso fazer isso. Eu disse: hoje você dorme em sua casa em Long Island. Mas ela disse: eu não posso fazer isso, como eu poderia ir dormir lá? Eu disse: você não faz isso fisicamente.
Hoje à noite você dorme fisicamente em Nova York em seu apartamento, mas em sua imaginação, que é a única realidade, você dorme em sua casa em Long Island. E então pense em seu lugar em Nova York. A razão pela qual você vê através de East River é porque você está fisicamente dormindo em Long Island. E a razão pela qual você está dormindo é porque você alugou. Coloque todos juntos. É por isso que você está lá. Ela me disse, se for alugado, ligarei para você. Eu disse, não há se sobre isso. O único se é se você fizer isso. Então você vai me ligar. Eu a levei para o elevador. Ela desceu as escadas e voltou para o seu lugar. No dia seguinte, às 9 da manhã, a senhora Roosevelt está ao telefone. Ela disse, Neville, aqui é Grace Roosevelt. Eu disse, como você está, senhora Roosevelt? Ela disse, estou ligando de Long Island, onde dormi fisicamente na noite passada, quando fui para casa. Ninguém veio ao longo do período em que você aluga lugares, mas quando cheguei em casa, logo depois que cheguei, em casa um agente ligou e perguntou se eu poderia mostrar o apartamento. Um homem solteiro entrou. Ele gostou do lugar. O dinheiro não significava nada para ele. Ele queria posse imediata. Mas quero dizer imediata. Eu quero dizer agora. Bem, ela disse, não posso sair agora. Tenho que ligar para o meu marido no escritório. Eu não me importo com o que você faz. Eu quero posse imediata. E aqui está o meu cheque, com antecedência. Você pode ligar para o banco para ver se o cheque está bom. Ela saiu naquele dia. Ela ligou para o marido para encontrá-la e saíram para sua casa em Long Island. Bem, ela acabou de ser morta na semana passada, aos 73 anos. Eu acho que foi. Ele estava dirigindo. Ele não foi ferido. E o amigo no carro foi ferido, mas Grace foi morta instantaneamente. Mas pelo menos ela aprendeu a lei. Ela não comparecia às reuniões com muita frequência porque dizia que era um pilar da igreja episcopal na cidade de Nova York, também em Long Island. Não seria aconselhável ser visto no meu local de encontro. Isso seria favela. Mas ela sempre vinha à minha casa com algum problema. Uma vez ela teve com o filho dela. Ela voltou do Egito, onde ele estava no Departamento de Estado. E ele veio com uma barba grande e enorme. E ela disse, Neville, estou envergonhada. Foi muito antes de as pessoas usarem barba. Hoje seria a coisa a fazer. Mas ele voltou muito antes que os jovens usassem barbas. Era uma barba enorme e grande. Ela disse, Neville, estou tão envergonhada. Só não quero andar pela Quinta Avenida com ele. Eu o faria andar na frente ou andar atrás de mim. Eu não quero ser vista com ele. O que deve fazer? Porque ele fica irritado e não faz nada que seu pai ou eu sugiro. Eu disse, como você se sentiria se o beijasse e ele não tivesse barba? Você beijaria seu filho, não é? Aí sim. Bem, então, coloque a mão no rosto dele e ele não tem barba. E depois beije-o e sinta a pele lisa, que é o rosto do seu filho, quando ele não tiver barba. Tudo bem, eu farei isso. Ela não me contou. Abri o Jornal da Manhã numa segunda-feira de manhã. Houve um grande casamento social na moda. E aqui estava a senhora Roosevelt e seu marido. E aqui estava seu filho, e aqui está a noiva descendo as escadas da igreja episcopal. E ele não tem barba. Então, da próxima vez que ela veio me ver, eu a lembrei, eu disse, você sabe, você veio aqui pela última vez sobre a barba e a barba está feita. Ela disse, você sabe por quê? Eu disse, sim, eu sei por quê, mas você me diz por quê. Bem, a garota com quem ele se casou recusou-se a fazê-lo a menos que ele fizesse a barba. Ela viu o fato físico. Eu disse, não foi isso. Você me prometeu que iria beijá-lo e sentir sua pele macia, e se sentisse a pele lisa, ela sairia. Ela disse, eu fiz isso, mas a menina exigiu isso. Então, ela volta a uma causa física e não foi assim. Não há efeito natural com uma causa natural.
Todo efeito natural tem uma causa imaginal e o natural só aparece. Então, ela ainda vai insistir que a garota queria a barba e é por isso que ele atirou. Bem, agora ela sabe melhor. Ela está agora em um mundo assim. Pelo menos ela aprendeu a lição da lei. Ela não aprendeu a promessa, porque quando eu falei com ela, ela não tinha promessa. Eu não tinha percebido isso. Você conhece a promessa porque só aconteceu comigo há 12 anos, no próximo mês. Então aqueles que me conheciam antes não ouviram de mim a promessa. Aqueles que me conhecem desde então, eles conhecem a promessa. Então, peço-lhe esta noite, por favor, levar a sério. Observe todo o seu ato imaginário e direi a todos: não tome nada de leve. Não expresse uma opinião que possa ser embaraçosa ou nociva para você ou para outra pessoa, mesmo que a razão a imponha, porque a razão poderia ditar que esse é o fato, pois já vimos tantos casos semelhantes que isso vai ser assim e assim. Suas palavras são as palavras de Deus. O que eu disse, o que eu fiz, palavras humanas, todo-poderosas. William Blake, Jerusalém. Agora vamos ao silêncio.